ler mais. Porque a Bíblia, ela é um compêndio de livros. A Bíblia tem 66 livros. Então tem poesia, tem história e tem lei. É a mesma coisa que você pegar nos nossos dias um vademecum, que é um livro para advogado de leis, e você sentar e for ler o vademecum de folha a folha, de capa a capa. É muito maçante. Assim também são as leis bíblicas. Então é necessário, para quem nunca leu, né, essa ajuda é necessária. Eu vou ver se eu consigo ajudar vocês. Mas, seguindo esse propósito de ensinar a Bíblia, para quem nunca leu, nós ensinamos aqui o livro de Hebreus. Começamos no capítulo 1 e chegamos hoje no capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus, eu creio que é o capítulo mais conhecido da carta de Hebreus. Quando fala de heróis da fé, todo mundo lembra do capítulo 11 de Hebreus. Hebreus é o famoso pela fé. Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Moisés, pela fé Balaque, Sadraque e por aí vai. E esse capítulo então, ele vai falar da fé. O contexto, né, do livro que vocês já ouviram até aqui, talvez eu vou reforçar, é que o livro de Hebreus foi escrito primariamente, o nome já diz, para hebreus. Ou seja, hebreus são judeus. Então o escritor de Hebreus, ele procurou escrever o livro para os judeus que estavam espalhados no Império Romano, cerca ali de 60 a 100 anos depois de Cristo. E uma característica desses judeus, principalmente cristãos, convertidos a Cristo, é que eles passavam por muitas perseguições. Eles eram perseguidos por sua fé. E o escritor de Hebreus, então, ele escreve o livro para fortalecer esses irmãos que estavam sendo perseguidos e passando por muitas lutas e tribulações. E ele vai falar então da fé. Primeiro ele vai falar da característica que torna o cristão, a nova fé em Cristo, a nova aliança em Cristo, maior que a antiga aliança. Falando que o sacrifício de Jesus é maior que os sacrifícios do Antigo Testamento, que Jesus é maior que Moisés, que a lei de Jesus é maior que a lei dos anjos. E quando chega aqui no capítulo 11, ele vai falar sobre a fé, que foi a fé que deu vitória no Antigo Testamento e é a fé que dá vitória no Novo Testamento. Se uma pessoa quer agradar a Deus, ela não precisa se preocupar em que denominação ela vai ser membro. Se uma pessoa ela quer agradar a Deus, ela não precisa se preocupar com qual vestimenta ela terá que usar. Se uma pessoa quer agradar a Deus, ela precisa ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é difícil que hoje nós vivemos em um ambiente, um mundo secular que é místico e cheio de fé. Eu vi não era um filme, era um documentário. Nós vamos ter agora, em julho, um evento na nossa igreja sede a respeito do Amazonas, onde vai falar da realidade missionária do Amazonas. Então vai vir os pastores, os missionários do Amazonas e vão falar da fé e das necessidades missionárias do Amazonas. E por incrível que pareça, ontem eu estava na internet, no YouTube, e eu vi um vídeo, se eu não me engano é da CNN ou da BBC News, era um documentário sobre a realidade de escravidão ou de exploração sexual no garimpo, na Amazônia. E eu parei para ver esse vídeo porque está dentro do contexto daquilo que nós vamos ver no nosso evento.
E ali era uma entrevista com pessoas, com mulheres que viviam da exploração sexual, principalmente no garimpo. E é interessante que era uma hora que eles estavam filmando as mulheres e tal, se preparando para ir para a noite trabalhar. E eles estavam filmando, não eram mulheres, eram dois trans conversando. E eles falavam assim, se produzindo para ir para o cabaré, fazer vocês sabem o quê. E eles falavam assim, em nome de Jesus vamos ganhar muito dinheiro hoje. Então eles usavam da fé para cometer aquilo que é contra a palavra de Deus. Esse contexto que eu estou dizendo para vocês é que nós vivemos em um mundo hoje que as pessoas falam, por exemplo, mandam mensagens em grupo que vão fazer algo errado, roubar um carro e mandam uma mãozinha assim, que tomara que dê certo. As pessoas hoje falam de fé em contextos, e a gente fala assim, será que é essa fé que agrada a Deus? Será que é eu só dizer em nome de Jesus vai dar tudo certo? Será que é só eu mandar uma mãozinha assim no grupo que significa que eu tenho a fé que agrada a Deus? Ou a fé que agrada a Deus é diferente dessa que está na boca da maioria das pessoas? Esse é o ponto. Porque talvez nós achamos que nós temos fé, mas não temos fé que agrada a Deus. Temos a fé que nos agrada. A fé que nós acreditamos que vai dar tudo certo, porque pensamos que temos uma fé que agrada a Deus, mas não é. Então hoje, o capítulo 11 de Hebreus, eu quero falar com vocês da fé que Deus disse que Ele se agrada. Não da fé que nós forçamos e dizemos para Deus, aceita que é essa que eu te dou. Tomara que te agrade. Não. Deus diz que a fé que agrada a Ele é uma fé que tem substância. A fé que agrada a Deus é a fé que crê no invisível. Diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é ter certeza daquilo que se espera. A palavra em grego aqui, certeza, é um termo que era usado para um documento. Por exemplo, quando você vai comprar, imagine que eu vou comprar um terreno do Roberto, e aí o Roberto lavra um documento em meu nome e me dá esse documento. E a partir daquele momento, a terra é minha. Só que eu ainda não tomei posse da terra, eu ainda não vi a terra, mas eu já tenho o documento com a terra na minha mão. A terra é minha ou não é? Sim ou não? Eu não vi a terra e eu não fui na terra ainda, mas o documento já está na minha mão. A terra é minha? A terra existe? Imagine que no contexto aqui, esse documento quem está dando é Deus. Deus vai dar algo que Ele não tem? Deus vai mentir? Então, a partir do momento que Deus nos dá um documento, uma certeza que aquilo que temos está na nossa mão e é nosso, é só esperar, não é? Então a fé é a certeza daquilo que não se vê. Então a fé é o documento assinado de que aquilo que Deus nos prometeu vai chegar a nós. Essa é a palavra usada. Então a fé é a certeza de que aquilo que você crê, aquilo que você vê, vai se manifestar. Por exemplo, imagine só que está escuro e não dá para ver nada. Mas tem pessoas escondidas dentro, vamos usar um exemplo aqui dentro da igreja. Estão escondidas aqui, só que está tudo escuro e não dá para ver nada. Se nós pegarmos aqueles óculos, né, de visão de infra, né, de calor, dá para ver ou não? Está tudo escuro, não dá para ver, mas com o óculos você vê o calor corporal. Dá para ver ou não dá? Não dá para ver com os olhos nus, mas não significa que não tem nada ali, porque com a visão infra dá para ver, não é? É mais ou menos o mesmo contexto da palavra grega para o ver aqui. A fé, ela vê aquilo que com os olhos naturais não se vê. A fé, ela é como óculos infravermelho do mundo espiritual.
você enxerga aquilo que com os olhos comuns, os olhos humanos ainda não se vê. Então é por isso que tem pessoas que dizem as coisas que por exemplo, que vai acontecer sem ver. Eu quero dar um exemplo para vocês, depois vocês podem procurar ou até mandar no meu WhatsApp, que eu acho que eu tenho esse livro em PDF. Tem um livro que ele chama Vinho Novo é Melhor. É a história de um missionário, um pastor missionário lá da África do Sul. E ele conta muitos testemunhos desse, que foi pela fé. Basicamente, deixa eu lembrar mais ou menos um aqui, ele diz que Deus tinha prometido para ele que ia dar uma casa para ele. Ele precisava alugar uma casa. E aí ele procurou uma casa e Deus tinha falado que ia ser uma casa até com árvores frutíferas. E aí ele mandou a mensagem lá procurando a casa. E aí do jeito que ele mandou lá, a casa apareceu para ele. Foi do jeito que Deus havia falado. Ele creu naquilo que Deus havia falado. E aí o livro lá conta muitas outras histórias, que quando a pessoa ela tem convicção, tem essa fé, Deus vai abrir as portas. Então a primeira coisa é essa, é crer que a fé, sem ela é impossível agradar a Deus. Depois que ele fala da substância da fé, dessa fé que agrada a Deus, ele começa a dar os exemplos de pessoas que tiveram essa fé. Aí ele dá primeiro 3 exemplos antediluvianos. O que é? Antes do dilúvio. Então ele fala de Abel, de Enoque e de Noé. Esses 3 tiveram uma fé que agrada a Deus. Primeiro, fala do sacrifício. Abel, ele ofereceu a Deus um sacrifício maior que o sacrifício de Caim. Caim, vocês conhecem a história que Abel e Caim eram irmãos. E Caim ofereceu a Deus uma oferta de alimento, colhida da terra. E Abel, ele era pastor de ovelhas e ele ofereceu a Deus uma oferta do melhor do seu rebanho. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, e rejeitou a oferta de Caim. O que a Bíblia não fala lá em Gênesis foi por que Deus aceitou a oferta de Abel. E o texto de Hebreus diz, foi porque Abel ofereceu com fé. A fé de Abel fez com que a oferta dele fosse aceitável a Deus. E Caim não ofereceu com fé. Então, é necessário, em tudo que nós formos fazer, colocar a nossa fé. Sabe, queridos, a fé descansa em meio às tribulações. Há um versículo que diz que Cristo, Ele nos conduz sempre em vitória. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se nós somos conduzidos em vitórias e somos mais do que vencedores, aonde encaixa a nossa fé? A fé que diz que tudo vai dar certo. Por exemplo, quando o pai de uma criança enferma chega até Jesus e diz: mestre, o meu filho está morrendo, por favor, venha até a minha casa. E Jesus fala para ele: pode ir, que vai acontecer assim como você creu. E esse homem, então, ele não volta para casa com Jesus. O que ele volta é com a palavra de Jesus, dizendo para ele: pode ir sem mim, eu não vou te acompanhar, mas pode ir, que aquilo que você veio buscar, você conseguiu. Você veio buscar talvez a minha presença, mas eu não vou voltar com você. Então talvez nós não recebamos aquilo que venhamos buscar da maneira que viemos buscar, mas o resultado pelo qual nós viemos buscar, nós vamos ter. Vocês estão conseguindo entender? É ter fé. Fé, ela passa por
tribulações. Pelas tempestades da vida. E simplesmente porque crê em Deus. Às vezes as lutas são difíceis. Perdemos um ente querido, perdemos um emprego, achamos que a porta de emprego não vai se abrir, achamos que um relacionamento não vai dar certo. E quando vemos que parece que vai naufragar os nossos planos, entramos em desespero. Será que se o seu barco naufragar, você vai morrer afogado? Será? Será que se o seu barco naufragar é o fim? Portanto, a fé é acreditar que nunca é o fim. A fé é acreditar que sempre há uma possibilidade, sempre há uma saída. A fé é acreditar que tudo já está escrito nos livros dos céus, e nada do que está escrito no livro dos céus é para o meu mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas. Já pensou se nós pudéssemos, pela fé, viajar e conhecer o nosso futuro? Conhecer nós com 70, 80 anos. Mas o Senhor não quer isso de nós. Ele quer que nós viajemos até o futuro, nós com 70, 80 anos, pela fé. E você veja lá um senhorzinho, uma senhorinha, sorridente, com talvez netos, bisnetos no colo, falando da palavra e aguardando para ser levado para a eternidade. Essa é a vida. Portanto, descansar é olhar que o mesmo Deus que foi fiel em Abel, o mesmo Deus que foi fiel com Enoque, que agradou a Deus, andou com Deus, também foi fiel com Noé, que obedeceu a Deus. Nós vemos nesses três uma tríade, o tripé da vida cristã. Nós primeiro temos que ter uma fé de sacrifício, uma fé de relacionamento com Deus, de comunhão com Deus, e uma fé de obediência a Deus. Então há momentos na nossa vida que a nossa fé pede sacrifício, sim ou não? Você às vezes tem que sacrificar um valor financeiro seu, porque você fala assim, porque a palavra diz que eu preciso ser fiel. Às vezes você tem que sacrificar o seu tempo, às vezes você tem que sacrificar um relacionamento, uma porta de emprego que era a melhor, que pagava 2, 3 vezes mais, mas a palavra de Deus diz, não é isso que eu tenho para você, porque você vai entrar nesse emprego, você vai ter que afastar-se da minha casa. E às vezes a gente tem que falar, então eu vou sacrificar essa oferta de emprego. Eu vou sacrificar esse relacionamento. Então a fé requer sacrifícios, e é pela fé. Por quê? Porque é pela fé que nós mantemos comunhão com Deus. Quem olha nós orando, fala que somos loucos, está falando sozinho. Quem olha para o lado, dentro do carro, e vê Jesus sentado no banco do passageiro e vai conversando com ele, vai achar que é doido. Mas nossa comunhão com Deus é pela fé. Assim também é a nossa obediência. Depois dessa tríade de Abel, Enoque e Noé, sacrifício, comunhão e obediência, vem a peregrinação, a fé da peregrinação, vai falar de Abraão. A fé de Abraão o capacitou para ser peregrino. Sabe o que é interessante, queridos? Eu vi um pastor, se eu não me engano, acho que é aquele pastor Cláudio Duarte. Eu vi um vídeo dele,
ele estava falando, acho que muitas pessoas estavam criticando ele pelo, sei lá se é pelo valor financeiro, que hoje ele estava bem de vida e tinha colocado peruca e tal. Aí ele falou o seguinte no vídeo: Abraão era um homem próspero, era um homem rico. Jacó era um homem próspero, rico, por que na minha vez eu não posso? Né? Depois eu fiquei pensando no que ele falou, não pelo pastor Cláudio Duarte, mas eu estava pensando que Abraão, ele realmente era um homem próspero, tinha muitas ovelhas, muito gado, mas Abraão não tinha terra, Abraão não tinha uma casa, Abraão vivia em tendas. Todos os outros ricos e milionários da época de Abraão tinham terras e tinham casas, Abraão não tinha. A Bíblia diz que Abraão, ele era peregrino, hoje ele estava aqui e amanhã ele estava lá. É descansar em Deus. Parece a tenda, a peregrinação, ela é sinônimo de uma palavra. Segura assim, põe a mão na sua cadeira. Está pronto aí? É instabilidade. Todo cristão, para viver pela fé, ele tem que ter um certo nível de instabilidade na vida. Enquanto você fala assim: pastor, então eu não entendi, eu trabalho tanto, me esforço tanto para ter estabilidade financeira, estabilidade emocional, estabilidade familiar, e o Senhor está falando que o cristão precisa ter um pouco de instabilidade? Sim, porque é na nossa instabilidade que nós dependemos de Deus. Se nós procuramos pela nossa força, pelos nossos recursos, pelo nosso conhecimento, pela nossa sabedoria, nos darmos todas as estabilidades que a nossa alma pede, nós estamos fundamentando nossa estabilidade no braço humano, na força humana, no propósito, no plano humano. Agora, Abraão, por mais que ele tinha inúmeros animais, ele tinha uma certa instabilidade. A terra não era dele, ele era peregrino, hoje ele estava aqui e amanhã ele estava lá. Vocês conseguem enxergar, ver, se Abraão ele tinha um sonar que encontrava terra, que encontrava água debaixo da terra? Se acabasse a água em um local e Abraão tivesse que levar o gado para outro local, o que garantiria para Abraão que ele ia encontrar uma fonte de água e o gado dele não ia morrer todo? Ele tinha algum recurso tecnológico? Ele tinha algum satélite da Starlink, assinatura com Elon Musk? Não tinha. Então ele tinha instabilidade. Ele tinha sim conhecimento técnico. Não é totalmente pela fé. Eles olhavam os vales, eles olhavam o chão, o solo, a cor do solo, a vegetação. Eles tinham uma ideia de que ali ia ter água ou não. E eles utilizavam todo esse conhecimento humano, mas de qualquer forma, não era, por exemplo, cavei um buraco, achei a água, agora é só aposentar o resto da vida, nunca mais vou precisar de outro poço. Não era assim. Talvez isso, eu não sei porquê, né? Mas estou abrindo um parênteses para dizer essa palavra aqui. Não dependa a tua vida inteira de um único poço. Sempre procure novos poços, porque o dia que acabar a água de um poço, você vai encontrar em outro poço, humanamente falando, tá? Porque espiritualmente falando, o Espírito Santo jorra fontes de água viva para a eternidade, é uma fonte de água que nunca cessa. Eu digo humanamente falando. Depois vem a fé que é provada no altar da entrega. Abraão, ele é provado para entregar o único filho dele. Deus pede a Abraão e diz que pela fé, Abraão cria que Deus poderia ressuscitar o filho dele dos mortos. E ele obedece a Deus. Leva o filho dele até um altar para sacrificar, e no momento do sacrifício, Deus
o impede. Então, a fé, ela é provada diante da entrega. Às vezes Deus pede para nós algo só para nos provar. Deus sabe que nós gostamos às vezes tanto de um tempinho só nosso, tanto do nosso carro, tanto do nosso relacionamento, sei lá o que for, mas Deus fala, e aí, você abre mão disso para mim? Você entrega? E aí Deus nos coloca à prova, se nós vamos entregar ou não. Depois, fala da fé que rompe estruturas e inclui improváveis. Vai falar das muralhas de Jericó. A fé que derruba muralhas. E aqui há algo interessante em Hebreus 11. Fala da mulher, aquela mulher chamada Raabe. Vocês lembram dela? A prostituta que morava na muralha. Ela está na lista de Hebreus 11. Uma mulher, e que não era nem hebreia. Ela está na lista dos hebreus, daqueles que pela fé, porque a fé não está relacionada ou está, vamos dizer assim, presa no sexo. Ah não, é só homem. Não, a fé, ela pode estar numa criança, num velho, em um homem, em uma mulher, em uma prostituta. A fé que agrada a Deus não é naquela que está os homens vestidos de terno que andam com uma Bíblia debaixo do braço. A fé que agrada a Deus talvez esteja numa prostituta. Não digo alguém que vive na prostituição. Eu digo alguém que às vezes está na prostituição. Mas quando ela tiver a oportunidade de crer, ela terá fé para crer. Porque essa mulher, ela estava na prostituição. Mas chegou os espias de Deus na casa dela e ela protegeu os espias de Deus. E sobreviveu e passou a ser parte do povo de Deus. Ela deixou a vida da prostituição para trás. Ela deixou a cidade dela, Jericó, para trás. E ela foi habitar no meio do povo de Deus. Por último, ele vai falar da fé que sofre. Sabe o que é interessante? No versículo 32 ao 38, fala o seguinte: pela fé, eles venceram reinos e extinguiram a força do fogo. Pela fé venceram reinos. Davi venceu reinos pela fé e pelo poder do Espírito Santo. E extinguiram fogo. Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram protegidos do fogo da fornalha, não é? Agora, o texto vai continuar e vai dizer que pela fé, muitos, eles foram mortos a fio da espada, foram cerrados ao meio. Então, a mesma fé que, às vezes, nos livra do fogo, ela nos mata pela espada. Uns morreram pela fé e outros viveram pela fé. Mas não significa que quem foi perseguido e morto pela espada não tinha fé. Pela espada, pela fé ele morreu. E o outro, pela fé, sobreviveu. Então há um plano de Deus para a fé de cada um de nós. Uns pela fé terão uma vida longa, outros pela fé pode ser que sejam mortos. Então, perseguição não significa que não tem fé. Às vezes o missionário pode estar lá na África, ganhando por dia 100 africanos para Cristo, e a cada um ano, tendo uma igreja de 1000 membros, e dizer, aqui tem fé, olha a vitória, olha quantos convertidos. Aí ele conversa com o missionário, por exemplo, lá da Arábia Saudita, que tem 1 ou 2 convertidos por ano e é perseguido, maltratado, e fala, não, te falta fé. Se você tiver fé igual eu tenho, você vai ganhar igual eu ganho aqui na África. Vai acontecer isso? Então, a fé é a mesma, mas os resultados são diferentes. Resultado não é sinônimo e significado de fé.
Fé não é vista no resultado. E por último, ele vai falar que a fé é a consumação em Cristo. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Não tem como ter uma fé maior que a de Jesus. Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Assim, ó, a pequenininha. Vocês vão dizer para esse monte, passa daqui para lá, e ele vai. Sabe, queridos, Jesus está dizendo para nós, a fé, vocês sabiam que a fé do tamanho do grão de mostarda é a fé que duvida? Todo mundo acha que quem tem fé não duvida. Duvida. Mas a fé não é vencida pela dúvida. A fé é a capacidade de obedecer mesmo com dúvida. Você tem fé e você duvida ao mesmo tempo. E aí você fica num impasse, eu obedeço pela fé ou desobedeço pela dúvida? A fé é aquela que obedece mesmo com dúvida. E se vocês querem um exemplo, quando vocês lerem Marcos capítulo 9, Jesus fala de um pai que levou o filho para ser curado por Jesus. É aquele filho que tentaram expulsar demônio dele, não conseguiram, e aí Jesus desce da montanha, expulsa o demônio do rapaz, mas o pai pede ajuda para Jesus e fala, olha, se você puder fazer alguma coisa, me ajuda. Seus discípulos, nenhum pôde fazer alguma coisa. E aí Jesus disse para ele, você pergunta se eu posso? Tudo é possível àquele que crê. Aí o homem fala o que para Jesus? Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele está dizendo, Senhor, eu creio, mas eu duvido. Eu creio, mas faz um milagre aí para vencer a minha incredulidade. Então esse homem, ele cria e duvidava ao mesmo tempo. E aí, lá em Marcos, depois desse incidente desse homem, que vai falar da fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte, o contexto. Marcos está dizendo, se vocês tiverem fé, igual esse homem que veio pedir para Jesus, que disse, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade, vocês vão mover montanhas, porque a fé desse homem era a fé de um tamanho de um grão de mostarda. E por último, João Batista. João Batista não foi aquele que disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que eu vi descer a pomba. João Batista não viu descer a pomba sobre Jesus? Não declarou que Jesus era o Cordeiro de Deus? E aí agora o nosso amigo João Batista estava preso. Ia ser morto por Herodes. Aí fala que ele manda 2 discípulos até Jesus, para perguntar para Jesus se era Jesus mesmo o Messias, ou se ele tinha que esperar outro. Ele cria que ele era o Cristo e o Cordeiro de Deus, ou ele duvidava? Não ri, tá, seu João Batista, que você é igual, não ri. Porque nós, quando estamos bem, quando estamos batizando, quando estamos com a multidão à nossa volta, é Jesus daqui, meu Senhor dali, meu noivo daqui, meu noivo de lá. Agora quando estamos presos, na luta, no escuro, Senhor, será que Tu estás comigo? Senhor, será que Tu és comigo? Temos a síndrome do João Batista. Mas, fica em paz, meu querido. Se você agir como João Batista agiu, João Batista quando duvidou, João Batista quando estava no escuro, ele procurou ajuda de Jesus. Não tem problema você duvidar de Jesus, mas tira a sua dúvida com Ele. Vai até Ele e fala, Senhor, eu duvido, Senhor, eu estou duvidando, Senhor, eu estou meio incrédulo, Senhor, você me ajuda, é você mesmo? Tudo bem, ele pode te chamar homem de pequena fé, mulher de pequena fé, mas tudo bem. Todos nós somos. Amém?
Vamos colocar a mão no coração? Senhor, que a tua palavra venha fortalecer a tua igreja, o teu povo, auxiliá-los, Senhor, a caminhar nesta vida. Eu sei que eles passam por muitas lutas, por dificuldades, como o Senhor mesmo disse, neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, Senhor. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo, nós também venceremos. Fortalece o teu povo, leva-os em paz, os guarde, os abençoe, sê com eles, em nome de Jesus, amém. Queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês.